Se você está se preparando para concursos e buscando a maneira mais rápida e eficiente de ser aprovado, talvez você já tenha ouvido falar do estudo reverso. É um método que promete resultados rápidos, mas aqui temos um segredo. Não é para todo mundo e não funciona para todas as matérias. Hoje eu vou te mostrar como essa técnica pode te levar à aprovação mais rápido, aliás, muito mais rápido do que os métodos mais tradicionais, mas também vou te alertar sobre as limitações e armadilhas. Então fica comigo até o final para descobrir como aplicar esse método de forma certa e, se for o caso, evitar os erros que podem custar sua aprovação. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caire, nomeado em 3 áreas diferentes, e hoje sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas, aprovado em 2º lugar. E eu tô aqui para te ensinar a passar em concurso sempre direto ao ponto e baseado na ciência e naquilo que funciona na prática. Então, se você quer ser servidor, simbora comigo. Então, como primeiro tópico desta aula, temos que o estudo reverso é a maneira mais rápida e eficiente para a aprovação, indiscutível. E antes que a galera comece a espernear, comece a ranger os dentes, você tem que aceitar. Ouça o que eu vou te dizer nessa aula e tire as suas próprias conclusões, apesar de eu e a ciência já termos certeza da conclusão correta. Pois bem, o estudo reverso consiste em começar o estudo diretamente pelas questões, sem passar primeiro pela teoria. A ideia é que, ao resolver questões e analisar os comentários dos professores, você aprenda na prática e de forma direcionada. Em vez de gastar meses com teorias que podem nunca cair na sua prova, você começa imediatamente treinando com as questões que realmente aparecem nos concursos. Esse método economiza tempo e faz com que você foque diretamente nos pontos mais cobrados, o que, segundo os especialistas, é uma das estratégias mais eficientes para ganhar velocidade nos estudos. Além disso, estudos sobre aprendizado ativo indicam que o cérebro tende a memorizar melhor quando é desafiado por problemas práticos, como questões de prova. Ao aplicar o estudo reverso, você está engajando o seu cérebro em uma forma ativa de aprendizado, o que tem sido comprovado como mais eficiente do que a leitura passiva de teoria, por exemplo. Uma pesquisa publicada pela National Training Laboratories para conferir a pirâmide de aprendizagem sugere que a retenção do conhecimento, que já era sabido, por meio de práticas como a resolução de problemas, ou questões no caso, pode atingir até 75%, enquanto a leitura passiva de teoria fica com a memorização em torno de somente 10%. Isso explica porque o estudo reverso pode ser muito mais eficaz em determinados tipos de matérias e candidatos. Ou seja, ao usar o estudo reverso, você economiza tempo, focando diretamente nas questões mais relevantes para sua prova e aproveita a ciência por trás do aprendizado ativo, maximizando as suas chances de aprovação em menos tempo. Agora, para a segunda parte dessa aula, eu quero que você entenda que o estudo reverso serve para matérias decoreba, mas não para todas as matérias. O estudo reverso não é para todas as disciplinas. Ele é extremamente eficaz em matérias que exigem memorização de fatos e conceitos, como disciplinas jurídicas, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, como legislações específicas. Ok? Nessas matérias você só precisa reconhecer o texto ali na hora da prova, você vê se aquele texto está correto, ou você tem que identificar algum erro que invalide a questão, o que torna o estudo reverso o método ideal para acelerar o seu aprendizado e para te deixar mais familiarizado com a maneira como você acerta ou erra as questões. Porém, quando falamos de disciplinas que exigem raciocínio lógico, cálculo, interpretação, como matemática, física, raciocínio lógico, matemática e até mesmo língua portuguesa, talvez o estudo reverso não seja o ideal. Isso porque essas matérias requerem uma compreensão muito profunda dos conceitos antes de você aplicar o raciocínio às questões. Então, se você tentar aplicar o estudo reverso sem dominar primeiro a base dessas áreas, a base dessas matérias, você ficará muito frustrado e seu rendimento será baixo. Agora, se você já tem um domínio bom da matéria, você já entende como é que funciona, você já pegou a lógica daquela matéria, já tem uma base boa, aí você pode ir para o estudo reverso e só praticar, que você vai ser feliz demais. Seus acertos nessas matérias vão explodir. E eu não estou tirando isso da minha cabeça, não. Eu já vi isso comigo, eu já vi isso com os meus alunos, mas pesquisas, como por exemplo de Anderson e Cretwell sobre a taxonomia dos objetivos educacionais, mostram que, para disciplinas que exigem pensamento crítico e análise, como a matemática, é fundamental dominar os conceitos antes de aplicar
exercícios práticos. Essas áreas não permitem a mesma decoreba superficial que as matérias de direito permitem, por exemplo. Então, use o estudo reverso nas matérias de memorização de texto, memorização, reprodução, decoreba, onde você vai só reproduzir conceito, tá? Onde você pode identificar padrões e reproduzir essas respostas, mas não aplica em disciplinas que exigem cálculo, construção de lógica complexa, construção de raciocínio, se você não tiver pelo menos o domínio da base nessas matérias, pois não vai funcionar. Agora, para a terceira parte dessa aula, eu quero que você entenda que não é para você tentar sozinho, e estudo reverso não é só sair resolvendo questões loucamente. Aqui está um dos maiores perigos do estudo reverso, é você achar que basta você sair resolvendo questões de todas as matérias aleatoriamente que vai dar certo. Se você não souber estruturar o seu avanço, o seu planejamento e principalmente se você não souber como armazenar o que você já fez e revisar, não vai dar certo. Estudo reverso não é sair fazendo questões loucamente. Esquece. Procure acompanhamento de um bom professor e tenha um bom material de questões comentadas, senão não vai dar certo. A chave do estudo reverso é aprender com os comentários das questões. Não é apenas marcar a resposta e seguir em frente. Você vai usar aquele comentário para entender por que você errou, ou até mesmo por que você acertou, já que você vai comparar aquela pequena resposta, aquele pequeno comentário com o seu uso diretamente numa questão. Você vai ver como isso se aplica na prática. E navegar pelo conteúdo do edital dessa forma, apesar de muito rápido, requer orientação. Um bom professor ou uma plataforma especializada faz toda a diferença para te guiar no que realmente importa. Sem essa orientação, sem direção, sem planejamento, muitos alunos perdem tempo tentando aplicar o estudo reverso por conta própria, sem dominar a técnica e acabam com a compreensão limitada dos conteúdos. E isso pode levar à falsa impressão de que o aluno está dominando o assunto, quando na verdade ele só está fazendo questões loucamente e olhando o gabarito depois. Outra coisa, e muito importante aqui, presta muita atenção no que eu vou falar, não é para todo mundo. No início, imagina só, você está fazendo questões sobre algo que você nunca viu. Parece meio loucura, porque você está quase que chutando, você vê as alternativas, você nunca viu aquilo, você escolhe qualquer uma e vai para o gabarito comentado. Você vai errar praticamente todas e não vai entender quase nada ali do que você está vendo naquele pequeno momento. Isso gera muita ansiedade, mas você tem que persistir, pois isso é superado com o tempo. O conhecimento vai se construindo aos pouquinhos e daqui a pouco você começa a acertar porque você começa a entender a matéria. Mas esse período que você só está praticamente chutando e errando, cara, dá uma ansiedade muito grande para alguns. Se você não tem estômago para aguentar esse período, não tente o estudo reverso. O estudo reverso só funciona se você souber o que estava fazendo, se você tiver orientação e souber como usar os comentários das questões para aprofundar o seu conhecimento. Caso contrário, você corre o risco de ficar ansioso demais e aí, ó, já era seu estudo. Então, vamos resumir o que a gente viu nessa aula. O estudo reverso é uma das maneiras mais rápidas e eficientes de ser aprovado, mas não funciona para todo mundo, nem para todas as disciplinas. Se você está estudando matéria de decoreba, como direito ou legislação, vai em frente. Se você tem o suporte certo, se você aprendeu a técnica, vai em frente. Agora, se você não aguenta o período, uma coisa, não aguenta aquele período de errar tudo no início, te dá ansiedade, não vai em frente. Se você não sabe exatamente como funciona o estudo reverso, não vai em frente. Você tem que entender as limitações, aplicar nas disciplinas corretas e, acima de tudo, ter sempre feedback para garantir que você está no caminho correto. E agora que você entendeu como funciona o estudo reverso, eu vou deixar aqui na tela, basta clicar no link, uma aula rapidinha com menos de 10 minutos que vai acabar com esse mito de que é difícil passar em concurso. Só clicar aqui no link, assistir a aula para entender que sua vida de concurseiro não precisa ser sofrida. Então, curta esse vídeo, se as dicas te ajudaram, compartilhe com outros concurseiros que estão estudando junto com você e se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Valeu!